Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai ver a banca do Pedro Vicente, TCC 3, produto. Tem 30 minutos. Pedro, fique à vontade da sua apresentação. Obrigado. Boa noite, vou começar a apresentar. O tema é um tabuleiro virtual, né, para RPG, utilizando o Peer-to-Peer. O nome da ferramenta é Rônico PTT. Como falou, meu nome é Pedro Vicente, orientador Alex, né, do Ciência da Computação. O que são RPGs de mesa? O RPG é um tipo de jogo onde a gente tem os jogadores assumir papéis de personagens fictícios em um cenário, né, e essas ações têm sucesso ou falha de acordo com um sistema formal de regras e diretrizes. O RPG de mesa é um tipo de RPG onde você vai ter como objetivo criar uma narrativa colaborativa entre os jogadores e o mestre. O mestre daí vai narrar um cenário e daí os jogadores vão interpretar os personagens nesse cenário, né? E daí vai ter as regras de acordo com o sistema que eles escolherem. Cada RPG, o RPG de mesa tem vários sistemas diferentes, né? Aqui tem alguns deles, e cada sistema tem também uma temática diferente. Tem sistemas com temática de fantasia, temática de tecnologia, ou até sistemas genéricos, onde você pode construir o que você quiser. Daí, dentro do RPG, você vai usar os tabuleiros virtuais. Eles são plataformas digitais, né? Eles simulam uma mesa RPG. Normalmente é baseado em dados do RPG, embora tenha algumas exceções. E para ser considerado um tabuleiro virtual, ele normalmente tem que ter alguns elementos fundamentais. Eles sendo uma mesa compartilhada, né, que todos possam ver, e é preciso poder carregar um mapa, né, dentro dessas mesas. E daí também precisa ter marcadores que os jogadores consigam interagir e eles vão representar os personagens, os objetos, as névoas, efeitos, ou qualquer outra coisa que você queira representar nesse mapa. Né? E daí ele também tem que ter um sistema de rolamento de dados. Ele pode ser integrado ao chat ou ter até uma implementação separada, com um dado 3D, né, uma coisa assim. Eu trouxe 3 exemplos aqui de ferramentas, cada um tem um propósito diferente, tem uma proposta diferente, né? É o Foundry, Map2 e daí o Owlbear. Né? Ok, e aí o problema? Quando você vai escolher uma ferramenta, você vai ver qual que é a sua necessidade para a sua mesa. Né? E daí tem alguns requisitos que você precisa avaliar na escolha. Os principais sendo o custo, a complexidade e as limitações que essa ferramenta tem. Né? E daí a ferramenta no mercado atual deixa a desejar em ao menos um requisito, tipo, no conjunto deles. Por exemplo, aqui, essa imagem aqui é do Owlbear. No caso, eu tentei importar a imagem, porém ele tem uma limitação de tamanho de imagem, então eu não consegui importar essa imagem. Já o Map2, a mesma imagem conseguiu ser importada, né, na ferramenta. O Owlbear é uma ferramenta extremamente simples, a interface dele é muito fácil de mexer, você só chega e carrega as imagens e consegue jogar. Já o Map2 ele tem uma curva de aprendizado mais alta, então, né, cada um tem sua proposta. Em questão de custo, o Map2 ele é código aberto e open source, então ele é completamente gratuito. Já o Owlbear ele é online, você vai jogar ele no navegador e ele é grátis, porém limitado em recursos de armazenagem, quantidade de mesas e tudo mais, e você pode pagar uma mensalidade cada vez maior, né, em níveis, para liberar mais recursos, né, e funcionalidades. Já o Foundry, ele é pago uma única vez, você vai pagar e ele é vitalício. Né? O Foundry é uma ferramenta, né, extremamente complexa. A solução proposta, então, seria criar uma ferramenta que consiga ser acessível e minimalista, né? E para isso o código seria aberto, né, e grátis a ferramenta. Ela ia utilizar redes peer-to-peer, então ela remove o custo de hospedagem e ele tem sistema de anotações Markdown. Isso é mais para ajudar na colaboração dos jogadores, é uma funcionalidade que eu acho muito interessante e ajuda na imersão da ferramenta, né, poder anotar direto na ferramenta. Aqui uma ideia de como funciona o Markdown, você vai escrever usando marcações e daí ele renderiza ela, né, de uma maneira mais visual. Né, e você pode ter links e coisas assim. Eu fiz também para fazer links customizados, onde você faz o link e ele faz uma ação na ferramenta. Né? Daí usando o Markdown também. Então pode ter também itálico, negrito, até tabela aqui que não mostra, mas também dá para ter tabelas e outros tipos de renderização. Aqui também como funciona uma rede peer-to-peer, aqui seria, né, todo mundo conectando num servidor, que seria o custo, né, que seria gerado.
é que todo mundo conecta, né, um no outro e daí não tem esse custo gerado. Daí os objetivos, o objetivo geral seria desenvolver, né, a plataforma, foi desenvolver a plataforma desktop gratuita, o tabuleiro para jogos de RPG, utilizando essas redes P2P, que garante daí a acessibilidade e a colaboração em tempo real. O objetivo específico seria implementar essa rede P2P, criar esse tabuleiro virtual, um sistema de chat, desenvolver a ferramenta de anotação integrada ao tabuleiro e ao chat e validar a plataforma com jogadores de RPG. Nas ferramentas concorrentes que eu trouxe, né, as vantagens do AUB é justamente que ele é muito simples e ele é rápido de montar uma mesa, e ele tem extensões customizáveis. As extensões são mais limitadas por ser no navegador, porém a própria comunidade pode criar as extensões que quiser, né, e consegue adicionar na mesa conforme você vai querendo. As desvantagens daí é tamanho limitado de imagem e de recursos também, né, questão de armazenagem, tem até um limite que você pode conseguir pagando. E ele tem esse custo mensal, né, que você vai gerar. Daí o Foundry, ele é mais completo, né, nas funcionalidades, ele tem bastante coisa. As extensões customizáveis dele vai bem além, pode ser até transformar a ferramenta tridimensional, então você pode até ter 3D, só que daí tem uma customização mais extensiva. E daí, só que ele é bem complexo, a curva de aprendizado é bem alta, e ele tem esse custo inicial alto, né, que você já tem que pagar. O MapTool, ele é grátis, ele é de código aberto, né? Só que ele tem bastante funcionalidade, ele não tem extensões, mas como ele é de código aberto, seria possível, né, você mesmo implementar alguma coisa dele. E ele, porém, tem uma interface bem complexa, ele é bem pouco intuitivo, né? A curva de aprendizado acaba sendo bem alta. As tecnologias que eu usei para fazer a minha ferramenta é o C++. O C++ eu escolhi porque ele tem uma performance muito boa e ele também, o ecossistema dele é muito maturo, né? Então você consegue ter bastante biblioteca já pronta e open source para implementar na sua ferramenta que consegue, né, facilitar o desenvolvimento. Com isso, né, eu usei para a janela interface o IntuBuild, GLMBuild e GLFW. O GLFW ele é usado para criar a janela do sistema operacional. E o GLMBuild serve para criar toda a interface da ferramenta. Do jeito que a ferramenta funciona, ela tem várias janelas internas dentro da própria janela do sistema operacional, como a janela do mapa, a janela do chat, e daí ela tem um layout completamente dinâmico que você consegue alterar. Isso é através do GLMBuild. Eu também uso ele para captar o input dos usuários, né? Para renderização eu uso o OpenGL e o Glue como sendo o container, né, dessa API, e ele disponibiliza daí a API para poder utilizar. Gestão de entidades eu uso o Flex. A gestão de entidades eu faço daí com a questão das funcionalidades do tabuleiro, né, os marcadores, as névoas, tudo isso usa o Flex. Ele é até uma ótima ferramenta para trabalhos futuros que eu vou trazer mais para frente. De rede eu uso o WebRTC, né, o protocolo, e o libdata channel é a biblioteca em C++. Eles põem uma API de alto nível para poder mexer nesse protocolo. É uma biblioteca muito boa, ele também expõe uma API para WebSocket e servidor de WebSocket, então eu consigo fazer a sinalização. De interface, né, o GLMBuild, como eu falei, eu uso renderização de modo imediato. Isso significa que quando você vai renderizar, ele desenha toda a interface a cada quadro, né? E ele funciona, a implementação dele vai dentro do loop de execução. Isso é uma biblioteca muito usada em engine de jogos e ferramentas, justamente porque é muito fácil a integração dele. E daí ele tem, né, esse espaço de acoplamento configurado para o layout da aplicação. Esse espaço eu configurei, né, então quando você abre a aplicação ele já tem esse layout pré-definido e você pode daí, né, como ele é dinâmico, você pode mover a janela do jeito que você quiser, você pode até botar em um outro monitor algumas janelas e daí ele salva esse layout para as próximas vezes que você for executado. Daí aqui eu trouxe um GIF mostrando como que funciona o acoplamento, né, você pode trazer, ó, pode botar em outro monitor, né, faz abas, tudo, né. Esse aqui pode ir além, pode botar aqui, pode gerar uma outra janela aqui e fazer do jeito que você quiser. Aí ele salva, né? Para o gerenciamento de entidades, como eu falei do Flex, cada entidade ela é composta de vários componentes. E daí cada componente representa uma propriedade.
Pode ser posição, tamanho, textura, ou até uma tag para dizer que é um marcador ou uma mesa, né? Então ele tem vários componentes. Eu uso para as entidades a mesa, o tabuleiro, os marcadores e a névoa, né? E daí o Flex também permite usar queries. Eu uso as queries para buscar essas entidades, então sempre que eu vou renderizar, sempre que eu vou fazer alguma operação com elas, eu uso essas queries, essas buscas, busco essas entidades e daí eu faço operação em cima disso, dessas buscas. Ele também permite usar sistemas, módulos e ele tem uma linguagem de script nativa. Isso aqui é muito legal, eu acabo não usando na ferramenta, porém é possível estender as funcionalidades da ferramenta usando esses sistemas, usando esses módulos. Para a rede, o WebRTC, ele usa WebSocket para sinalização, é o recomendado, você pode usar outras coisas. Serve basicamente para trocar uma oferta e uma resposta entre as pessoas que querem se conectar, e daí eles estabelecem uma conexão. Né? Eles trocam uma coisa chamada ICE Candidates, que são os candidatos para fazer a ponte entre o usuário e os dois usuários. Então, ele é uma ponte que faz esses dois usuários. Daí, quando você estabelece, né, ele abre uma peer connection, que é o que contém a conexão em si, e daí ele também abre múltiplos data channels. Os data channels são o canal de envio de mensagem para cada funcionalidade específica do código. Então, o jogo tem um data channel, o chat tem um data channel específico para ele, e no caso eu fiz também um data channel específico para a movimentação dos marcadores, porque ele é o único tipo de data channel que é não reliable e ele não é ordenado, né? Porque como ele precisa ser muito rápido para atualizar, ele não pode ser no estilo TCP, né? Ele é mais estilo UDP, embora o WebRTC não tenha exatamente essa nomenclatura, né? E daí, aqui tem, né, a interface de como funciona, são os tipos de conexão que pode escolher, né? E daí aqui mostra a conexão, porque ele está conectado, e aqui são os WebSockets que você usa para conectar. O mestre abre um servidor, né? Ele abre o servidor, conecta no próprio servidor e todo mundo conecta nesse servidor e faz essa sinalização para fazer a conexão. Aqui é a interface de como o jogador se conectaria. Ele só bota um usuário e daí a string de conexão do mestre copiou. Tu vai copiar a específica do tipo que você selecionou, né? Os problemas que eu encontrei na rede foi o Firewall e o NAT, né? O NAT meio que foi por causa do servidor, né? O servidor, se você for conectar em uma rede separada, você obrigatoriamente precisa fazer um mapeamento de portas. E daí, para fazer isso, eu usei o Mini UPnPC, né? Que ele usa, uma biblioteca que usa o Universal Plug and Play, né? Que é do modem para fazer esse mapeamento automático. Porém, acabou não tendo a solução esperada, porque muitos modems não têm isso como coisa habilitada, e daí eu acabo que o usuário tem que habilitar e o usuário comum não saberia fazer isso, né? Então acabou não tendo o resultado esperado. E para o Firewall, o NAT também teve o Local Túnel, que ele cria um túnel para um site externo, e daí você conecta nesse site, ele faz esse túnel e faz essa sinalização para você. O Local Túnel funcionou muito bem, porém, caso o modem da pessoa bloqueie o Firewall, acaba também não permitindo. Então, vou mostrar ali nos dados depois, mas um terço das pessoas tiveram problema com isso, e daí quando uma pessoa não consegue conectar, todas as outras não vão conseguir usar o mesmo tipo de conexão para conectar com ela, e daí acaba tendo problema. E daí, o jeito mais certo de se conectar que eu encontrei foi usando esse Custom Connection, que seria basicamente redes virtuais, né? Ferramentas como Hamash, Radmin, que você cria uma rede virtual, e daí usa esse IP customizado, né? Que seria esse IP aqui que você coloca. Daí, aqui tem uma demonstração de como que a ferramenta funciona, nas funcionalidades dela. Vou botar aqui o vídeo. Olá, vou iniciar agora uma demonstração de como utilizar a ferramenta Link BTT. Aqui, né, o mestre vai vir aqui no host e vai criar uma mesa. Então, vou botar um nome de usuário. A senha aleatória. Tem vários tipos de conexão, eu vou usar aqui o botão IP, que é utilizando, né, uma rede virtual. Já tenho aqui configurada a rede virtual, né, e vem aqui. Então aqui eu já inicio o servidor. Eu vou vir aqui, né, e criar um tabuleiro. Essas imagens aqui foram carregadas
anteriormente, né? Você vem aqui em Assets, consegue vir aqui carregar os marcadores, ou vir aqui e carregar os mapas, né? E aqui tem os mapas não disponibilizados, né? Você que tem que trazer as próprias imagens. Daí aqui, né, você vem, aqui não tem a tabuleiro aberto. Aqui você vem, né, seleciona, dá um nome e, né, agora temos um mapa aberto. Você já abre aqui o diretório de imagens e você pode criar. Você pode alterar o tamanho, né, nativo das imagens, até o tamanho da thumb. Você pode também vir aqui e alterar individualmente o tamanho das imagens. Agora, para o usuário se conectar, a gente vem aqui, né? Como eu selecionei o Custom Connection, eu copio esse URL e o usuário vai vir aqui, né? Nessa tela aqui, colar e botar um usuário para se conectar. Eu vou agora, né? Fazer isso no outro computador. Ele agora vai se conectar e agora ele estando conectado, né? A gente consegue ver aqui, né, que aparece o nome dele. Se eu der emissão, agora ele consegue mover o marcador, né? Não estou movendo, quem está movendo é o outro usuário. Eu posso daí criar uma foto, ele não consegue ver mais esse marcador. Eu posso, né, tirar a visibilidade, e daí agora ele consegue ver. Posso aumentar, né, e deletar também a foto. Eu posso travar, né, então ele não consegue mais, ou permitir que todos mexam. O chat também agora vai aparecer aqui para eu poder criar um grupo com ele. Eu poderia criar um grupo sem ele e sozinho também, né? Então, criando um grupo aqui, né, eu consigo mandar mensagem para ele e ele consegue mandar mensagem para mim, né? Eu consigo rolar dado assim como ele, né? E daí temos também anotações e nas anotações temos alguns comandos de rolagem, né, que dá para fazer. Então, dá para rolar pelas anotações e tem umas marcações aqui que pode fazer. Daí tem também, né, alteração de nome, eu posso renomear e renomear para todo mundo. E tem também, por último, tem um guia para qualquer dúvida que ficou, né, que seja necessário para a rede, né, os tipos de rede, como conectar e, né, alguns erros conhecidos. Muito obrigado. A demonstração aqui deu para ver, né, tem tabela, né, que mostra uma tabela e as ações que eu tinha comentado, né, que você consegue rolar no tabuleiro usando o comando lá de rolagem. Daí, Olá. para os testes, os testes foram realizados em duas modalidades, né? Eu realizei o teste também solo, como mestre, então o jogador ele entra sozinho na mesa, monta uma sessão como se ele estivesse preparando uma sessão e também remoto com pessoas. Então, né, a pessoa entra com múltiplas pessoas, tenta conectar online e vai fazer esse teste. Foi aplicado um questionário com perguntas do tipo de escala, né, de 1 a 10, escala de 1 a 5, múltiplas escolhas e daí respostas abertas. As respostas abertas foram a que mais deu feedback interessante, né? Foi bem legal. Eu também recebi feedback direto dos participantes por chamada de voz e por mensagem privada, onde eles meio que trazeram coisas extras, né, que talvez não conseguiram colocar no formulário. Aqui, né, como eu comentei antes, o problema do antivírus, né, que por causa de eu não ter assinado executado com certificado digital, e também o Local Tunnel e o MiniPNPC ser um executável à parte que a aplicação roda, acaba criando uma desconfiança do antivírus na aplicação e ele acaba que algumas pessoas tiveram problema com o antivírus. Esse não aqui é mais problema de tipo, o Windows Defender avisou, mas eu consegui executar. Esse sim é tipo, eu realmente não consegui executar, tive que desativar o antivírus, né, e realmente tive que parar o antivírus para poder executar. Então, está aqui, né, 26% teve esse problema. E daí o firewall, também é a questão lá do Local Tunnel, que bloqueou, então 26% das pessoas tiveram problema no firewall e não conseguiram usar o Local Tunnel. Alguns testes, a pessoa começou, todo mundo conectou no Local Tunnel,
foi, né, e daí uma última pessoa que foi conectar não conseguiu, e daí a gente teve que, então temos que, né, usar uma rede virtual para poder fazer esse teste. Então já acho um problema do Coutinho. Os resultados que eu recebi, né, de feedback, foi as principais críticas teve a ver com a clareza da interface, né, que não ficou muito claro no início o que a pessoa precisa fazer para usar a ferramenta, né? A pessoa cai numa tela cinza e só tem um menu ali para a pessoa, né, que precisa explorar, e daí também, né, acharam que a fonte, a interface era meio pequena, então teve gente que teve que forçar a vista para poder ver, e esse guia inicial na tela também faltou, né? Então, uma das sugestões foi justamente ter um guia de ações na tela e tudo mais. E localização em português. Como eu acabei desenvolvendo a ferramenta do código em inglês, eu acabei também fazendo a interface em inglês juntos, e daí o pessoal acabou reclamando que não tinha em português. Mas de elogio, teve bastante, a ferramenta é bastante funcional, então, tirando alguns bugs pontuais que ao longo do teste a gente foi achando e eu fui já corrigindo, a ferramenta funcionou com todas as funcionalidades certinho, né? E não teve crashes muito grandes, assim. Acho que nos primeiros 2, 3 testes a ferramenta crashou e fechou, né? Só que daí eu já achei o problema e consegui resolver para os outros. No final ficou só alguns bugs pontuais, né, para resolver. E daí a simplicidade de iniciar um jogo. Depois que você pega o jeito, a ferramenta é super fácil de você simplesmente pegar, iniciar um jogo, montar uma mesa, né? Todas as imagens carregadas, ela é fácil de importar os recursos, né? E daí você consegue chegar, importar as imagens e simplesmente usar. Estabilidade na conexão. Então, depois que passa pelos problemas de firewall, não teve nenhum problema de conexão, de latência. A gente não teve nenhuma desconexão, mesmo depois de 1 hora assim, de sessão de teste, ninguém desconectou. Até a questão da latência, eu fiz com uma pessoa lá em Salvador e não teve nenhum tipo de latência, nem nada percebido. Assim, a gente estava no Discord e a latência assim, não foi notada, sabe? Quando falava, eu já fazia e dava para ver na hora as coisas acontecendo. Daí aqui, né, o que a galera voltou de estabilidade de conexão, e daí na clareza da interface, né? A galera não achou tão claro o que precisava ser feito. Daí, para análise crítica, eu acredito que o objetivo geral e específico foram alcançados, tanto a parte da rede, né, que está bem estável, tem baixa latência e é funcional, quanto também foi testado com jogadores já experientes com RPG de mesa, e, né, o tabuleiro tem as funcionalidades básicas de um tabuleiro. A única questão que talvez tenha deixado é a questão de integrar as anotações com a rede. Eu acabei fazendo os data channels da rede e ter feito a parte inicial da implementação, só que eu acabei não conseguindo finalizar para você poder enviar uma anotação pela rede para outro jogador. Isso acabou faltando. Mas, né, as funcionalidades essenciais foram implementadas. E também algumas outras coisas, como por exemplo anotação, notificações que você consegue ter quando salva, né, tem salvamento automático, a própria questão de renomear o usuário, né, então você pode ter o seu usuário é mais uma questão visual, né, então você pode renomear o usuário que você quiser e ele ainda sabe que você é você, né. Então, isso é uma coisa extra que eu acabei implementando para a usabilidade do usuário. Mesmo assim, né, a usabilidade inicial precisa de melhor orientação. A pessoa né, realmente achou que ela é mais complexa do que parece, e isso aí o pessoal estava perdido. Mas depois que pegaram o jeito, foi fluindo. O local o mini PNPC não compensaram a complexidade da implementação. Eu fui atrás dessa solução que acabou não tendo o retorno que eu esperava, né? A maioria das pessoas não conseguiram usar o local tuning, porque se uma pessoa não consegue conectar, não dá para funcionar, e o mini PNPC acabou que a maioria dos modems está desabilitado por padrão, e daí tem que entrar no painel e painel de admin do modem e tudo mais, e habilitar, e simplesmente o usuário não vai fazer isso.
E daí a outra questão, né, que são os bugs pontuais e correções estruturais simples. Eu encontrei alguns bugs de chat, então, por exemplo, você faz uma rolagem, tem um modificador. Depois que tu usa o modificador, se você não faz o modificador zerado, ele vai ficar aplicando aquele modificador, né? Então tem que zerar. Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer, tem o jeito que eu faço a permissão de mestre e jogador. Se a pessoa faz um fluxo específico na ferramenta, ele consegue conectar em outra sessão como mestre. A sessão fica com 2 mestres. Isso foi um dos últimos testes que eu fiz, eu acabei encontrando esse bug e daí, né, acabou não dando tempo de resolver, então ficou pendente. Mas no geral, eu acredito que eu estou satisfeito, né, com a implementação. A galera gostou bastante né, teve uma satisfação geral alta e é isso, eu estou satisfeito com a implementação. Para trabalhos futuros, daí eu recebi bastante sugestões legais, eu também tive algumas ideias para expandir, né, principalmente, né, a questão das orientações iniciais, né, equações rápidas e guia. Então, como está tudo muito no menu, dá para simplesmente ter uma janela para ter as equações rápidas direto na tela inicial. Isso é uma coisa que é relativamente fácil de fazer. Personalização de temas, cores e fontes também é algo que é possível de fazer. O InView é uma biblioteca que permite fazer isso, então eu conseguiria simplesmente customizar isso e adicionar essa customização. Marketplace de módulos e campanhas seria, né, uma maneira de monetizar a ferramenta. Eu poderia vender os próprios módulos e campanhas criadas pelos jogadores ou até criadas por mim mesmo. O Flex poderia ser usado para isso, você pode criar módulos dentro do Flex, você pode criar campanhas usando esse script nativo do Flex, então daria para vender. Integrações com o Drive, o Google Drive, Dropbox, outros nuvens em geral. Como a ferramenta tem um diretório local e você tem que ficar baixando, assim você consegue simplesmente ter a ferramenta, né, ter o diretório online. Sincronização de anotações pela rede, né? Então isso é uma coisa que acabou faltando. Voz, vídeo e painéis de som, você precisaria daí, né, só simplesmente adicionar no WebRTC, já tem, né, essa funcionalidade já nativa, só teria que implementar na rede já existente. E emojis no chat, a galera realmente começou a usar bastante o chat e sentiu falta dessa expressividade. Essas aqui são as referências que eu usei no trabalho. Obrigado, Vicente. Eu passo a palavra para o professor Lucas, para as considerações dele. Pode ser? Pode ser. Bom, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Esse é um trabalho que até fiquei na expectativa, poxa, não apareceu no outro semestre, né, e tudo mais. É uma temática de interesse pessoal, então gostei bastante. Eu, apesar de ter tido um gap aí de tempo, eu lembro de todas as coisas que eu pedi, porque o teu trabalho é aquele que, cara, se eu não tivesse na tua banca, eu estava aqui de plateia, né? Então, gostei bastante, gostei que tu se preocupou com o chat e tudo mais. O teu trabalho tem muitas qualidades que tu não relatou no teu texto, eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que falar, porque, por exemplo, assim, eu abri agora a tua ferramenta numa máquina nova, que tu não tem quase nada instalado, tu ocupa menos da metade da memória que eu não te pede, com a tua aplicação funcionando. E é uma análise que tu não fez, e pelas escolhas da tua tecnologia, a gente imaginava que você escolheu tudo por otimização e tudo mais, e tu não vendeu isso. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquele outro. Cara, mas tá uma aplicação de uma performance extremamente boa, assim. A primeira coisa que eu fui, assim, pensei, cara, eu vou ler isso aqui, eu não vi no trabalho também, vou testar agora, assim, de bobeira, assim. Eu abri aqui, enquanto eu apresentava, cara, por metade do Multipad. E todas as funcionalidades que eu sinto necessidade básica dessa sinto ali, ela é uma ferramenta que a gente integra muito com, vou usar o Discord e ele junto e tudo mais. Eu acho que até uma proposta interessante não querer fazer tudo dentro dela, não ter ela minimalista até certo ponto, porque a gente acaba usando. Mas eu tinha pedido lá que
cara, algumas coisas eu quero guardar ali dentro, até eu acho que tinha sido eu que pediu para ter integração na nuvem, assim, e tudo mais, porque é interessante tu guardar o histórico da campanha. Porque tem coisas que a gente fala, coisas, brincadeiras, emojis e tudo mais, mas o histórico da campanha eu vi que armazena isso. Em questão da nuvem, eu acabei vendo a tua aplicação tão otimizada que eu abri ela de dentro da nuvem. Então tá tudo lá. Nem é uma preocupação real, assim, de tão otimizada que tá a tua ferramenta. Então, gostaria de falar isso. Realmente, essas questões de interface, assim, tem alguns textos tão pequenos e tudo mais, só escolha de fontes e tudo mais. Eu acho que alguns detalhes que tu já notou, então eu gostei bastante de várias coisas. Tem coisas que eu reclamei lá no TCC passado que ainda ficaram, por exemplo, teus requisitos funcionais são super diretos, tipo, vou criar uma mesa, vou botar tokens, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu não sei, tipo, criar token, o jogador pode criar token, pode, né? E o mestre, mas ele pode mover o token. Na explicação tu explica, mas o requisito tem que estar dizendo de quem são essas funcionalidades, quem que faz isso, quem que faz aquilo. Até sugeri um de exemplo, tipo, em vez de botar assim, criar uma mesa local, diz assim, o mestre pode criar uma mesa local, só ele pode fazer isso. No momento que eu vou criar uma mesa, eu me torno um mestre, né? Se eu vou criar, inevitavelmente, né? Ou o gerente daquela mesa, pode ser que nem seja o narrador e tem outra pessoa auxiliando ele. Uma coisa que a ferramenta ela força, né? Você hosteia a mesa, você é o mestre da mesa. É uma coisa que ela acaba de forçar. Mas é uma coisa meio que natural, eu nunca imaginei mestrar numa mesa que não seja o host também. Então porque você vai criar com antecedência, né? Para montar a campanha, montar as coisas. É legal tu citar algumas coisas que para ti são óbvias, mas para o usuário comum não é, por exemplo. O mapa eu tive que carregar meu mapa pessoal, mas ele continua no meu arquivo pessoal e eu faço o link para lá ou eu copio ele para dentro da minha ferramenta? O chat, onde é que ele fica guardado? Eu crio um arquivo em tal lugar, sabe? Para ti é óbvio, eu botei lá um tempo, tá tudo lá. E se eu deslogar e logar, meus dados ficam, é um interesse maior, né? Eu testei lá o meu mapa, pelo menos ficou, não consegui jogar uma mesa porque a vida adulta a gente tem que escolher fazer aquilo que a gente não quer fazer, não aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas não consegui jogar nem mesa presencial, não consegui jogar nenhuma assim, nem virtual, nem nada. Eu queria ter testado a tua ferramenta na prática para poder até ter respondido o questionário. Eu só abri, me simulei como se eu fosse narrar uma mesa e tudo mais. Tudo funcionou bem. Coisas que para mim são gritantes, assim, eu já rodei outras ferramentas, principalmente o Roll20. Eu tenho muitas campanhas que eu joguei lá na web. É horrível no Roll20 tu configurar, por exemplo, o grid. Tu falou pouco do teu grid, falou mais do TCC anterior. Cara, o teu grid é muito responsivo, cara. Eu consigo em segundos ajustar o grid, mesmo que o meu mapa já tivesse um grid desenhado lá. E é importante porque o token vai se orientar pelo grid, não pelo mapa. Então isso é uma vantagem absurda e é super responsivo na tua ferramenta e tudo mais. É legal tu fazer os testes com pessoas. Quando eu fiz o teste e eu li o teu texto, eu senti que tu foi crítico em relação à curva de aprendizado muito grande. Eu acho que tu podia tentar fazer teste com quem já joga online há muito tempo, porque, tipo assim, eu meio que sabia exatamente de procurar as coisas e estava onde eu esperava todas as coisas que eu queria. A conexão, assim, eu lembrei da época que a gente jogava CS e a gente tinha que criar VLAN e tudo mais, mas de resto, cara, todas as funcionalidades da tua ferramenta que é o que tu está entregando já estavam em lugares meio que naturais para mim. O mapa é do mapa e eu vou carregar o mapa. Eu falar isso, cara. E olha que eu testei com gente que é experiente mesmo, assim, que joga anos. Mas eu acho que tem uma diferença, tem três públicos, né? O cara que não conhece o que é o jogo,
o cara que conhece o jogo e o cara que já jogou VTT algumas vezes, já mestrou mesa de VTT. Eu imagino que seja uma coisa horrível de tu encontrar alguém para fazer testes contigo. Assim, eu pensei, cara, provavelmente eu sou um de 3 ali que narram o VTT e estão aqui testando a ferramenta. E aí, tipo, quem é só jogador, ou quem jogou só na mesa, vai sentir dificuldade de tudo. Ah, cara, eu desenho a mão no papel, tá tudo na mão ali, já estou acostumado. Mas a tua ferramenta faz grandes vantagens nesse sentido. Faltou tu vender o teu produto, porque tu vendeu um TCC científico para nós. Porque tu começou falando do produto e aí tu foi dando características do TCC científico. E tu esqueceu que o teu TCC era o produto no final. Eu acho que isso foi a crítica ao teu texto maior, foi isso. Tipo, totalmente técnico. E aí talvez eu até senti falta de, cara, é o TCC científico, então faltou métrica de consumo de memória, faltou métrica de desempenho e tudo mais, quanto que eu estou ocupando de espaço ali. Aqui, ó, eu acho que eu estou com ferramenta de análise agora, ó, com ela rodando 25 MB. Nada hoje em dia consome 25 MB. Meu Notepad está consumindo agora 86. Eu só tenho as anotações da tua banca ali aberta para eu consultar, não ficar sendo redundante. Então está muito otimizado. Tu entregou muitos artifícios técnicos e tudo mais, é mais nesse sentido de tu vender o teu produto no final, assim, eu acho que é importante. E aquela parte lá de tipo, esse teu TCC, sabe o que eu senti? Eu senti que, alguém vai querer fazer um front-end para facilitar a vida, porque as pessoas comuns, elas vão querer um botãozinho, ver um dado rodando, ver todas essas interfaces amigáveis no mundo moderno. Hoje em dia ninguém mais tem essas habilidades que alguém da década de 90 ou que sabia ou não usava o computador, assim. E talvez tu demonstrar quão simples, isso aqui é muito fácil de usar. Eu preparei uma coisa que acessa facilmente via API, se alguém quiser fazer um front, tem dificuldade, não vai ter dificuldade com a tua ferramenta, tu disponibilizou ela lá, mas quão difícil vai ser a pessoa de pegar o teu trabalho e jogar ele num front, alguma coisa que ela está fazendo, sabe? Para dar continuidade. Porque, se eu imaginar assim, eu me colocando no teu lugar, se fosse uma ferramenta para ti, tu provavelmente não vai ligar para front, tu vai querer botar lá alguns recursos do sistema que tu está narrando no momento, está jogando no momento, e front para ti é menos importante, mas para o público, front é importante. A maioria das pessoas que eu jogo, eu tenho que abrir os sisteminhas que tem 1 milhão de front-ends. Eu jogo lá o D&D online, lá eu tenho que abrir a ferramenta, mostrar para ela que ali, se ela clicar ali, vai o dado. E tem front. Então, é legal. E a gente não se importa. Cara, se eu botar lá Boulder, 20, não foi. Aí, depois de uma mesa mais experiente, começa a não ligar tanto para isso, mas talvez tu tenha perdido um público nesse processo, assim. Então é mais questões assim na relação do produto, porque tu tens o core super redondinho e imagino que tu poderia vender o core, não a ferramenta como um todo, porque ela funciona, tu precisava ter uma ferramenta para testar tudo, provar que tudo funcionava e tudo mais, mas o teu back-end é onde está o ouro do teu trabalho. Tem uma coisa que eu não botei no trabalhos futuros, mas que é uma coisa que eu estou pensando assim, muito, que é transformar, ao invés de ser uma ferramenta, transformar ela mais como uma engine, porque realmente o back-end eu senti que ele está bem sólido. As tecnologias que eu usei são tecnologias do mercado mesmo, assim, justamente para deixar bem otimizado mesmo, foi o meu foco. E a maioria dos programadores de hoje em dia não consegue deixar com essa qualidade, tá? Eu vou te falar, é o elogio que eu te faço. Então, parabéns. O resto é comentáriozinho aqui, o texto e tudo mais. Eu tenho que deixar alguma coisa pro líder falar também. Então, não vou Você não nada não?
Boa noite. Mais fácil. É isso aí. Então eu passo a palavra ao professor Lírio para fazer as considerações. Obrigado, professor. Obrigado, doutor. Bruno, eu não estava no primeira banca, né? Estava procurando até, porque na primeira banca estava outra pessoa. Eu acho que tava. É que ele não apresentou semestre passado, ele Não. apresentou no anterior. Eu fiquei um semestre sem Aí se pegar. for procurar no É que eu 2025. procurei no 24, acho que estava o Viel. Parecia. Isso, foi o Viel que Foi o Viel. Até procurei, porque o que eu tinha velha lembrança, porque eu lembrava do projeto no plano da minha aula. Isso, E e tu reclamou de alguns livros de não estar na banca dele. Isso, também. Agora tá alto. Mas no final vai ter uma graça. Cara, já foi tudo. Mas eu lembro de ter reclamado assim. Né? Só que eu não sou muito do jogar virtual. Eu quero jogar mais. A gente jogou na pandemia até, livre e tal, mas não usou ferramenta pra gente nenhuma, eu uma realidade maluca. Mas sou mais presencial. Inclusive tem uma sessão que a gente tem que marcar que está no tempo, né? Esse é o problema da sessão presencial, na verdade. Todo mundo quer jogar presencial. Nosso mestre se mudou para. A campanha foi muito boa o ano inteiro. O mestre se mudou para. Schroeder. E aí é um pouco longe. Eu tenho um amigo de uma campanha que se mudou para Portugal. Agora, como é que eu faço? Ah, mas a ferramenta tem. Exatamente, a gente já Foi por causa disso, está organizando. Você tá algumas dúvidas, eu não vou nem me alongar muito, porque muita coisa também pensando no né? É interessante a ideia de eu acho que eu estou muito da parte da utilização e a escolha de ferramentas de direto, para o PGL, para Blue, são pontos aí que obviamente vão colaborar bastante nesse critério de desempenho. Me lembrei agora até do jogo da Steam, tem, sei lá, 10 mega, é o jogo mais complexo ali do mundo, porque é feito também diretamente aí nesse ponto. Né? E a ideia, muito no começo fiquei um pouco, eu peguei de cara, né? Essa ideia de realmente é uma proposta para fazer realmente esse ponto remoto de cada um ter o seu PC. Só que parece que ela tem um potencial também de ser um auxiliar para a mesa presencial. Parece interessante, só que ficar um pouco preso no desktop e atrapalha um pouquinho isso. Pelo presencial, tipo, aí, não é o que eu trabalho, né? Eu estou aqui no final, mas é uma ideia legal de, se fosse portabilidade, existir alguma utilidade maior. Porque às vezes a gente está presencial e está com preguiça de puxar miniatura, puxar coisa assim. Eu dei uma olhada no WebAssembly para poder pegar a ferramenta, usar para o WebAssembly rodando no navegador e daí poder fazer fazer a engine mesmo para expor a engine e daí fazer o front-end mesmo, no navegador, rodar local, como se fosse um executável, só que daí não tem o custo de hospedagem, só que roda no navegador. Né? Então foi uma ideia também que eu tive. Que é uma proposta interessante. Até ali eu vi até demonstrando ali, o chat ele é aberto para todo mundo, mas tem o General, que é o chat que não consegue mexer, não consegue fazer nada, ele está sempre ali. Todo mundo consegue enviar nele. Ele consegue criar grupos, ele consegue criar grupos sozinho, se quiser ter, não tem um chat só meu, pode criar com uma galera, né, que pode solucionar os outros. Fala que eu até estava revendo aqui, não está nos requisitos, nos casos, acho que é esse grupo de chat. Não, eu só botei que tem que ter um chat. Daí até eu adicionei isso porque o Francisco pediu, né? Falou no TCC2 e eu falei, porra, ideia boa pra caramba, eu já... É que eu não vi nada aqui até, estava comentando, porque realmente é interessante, porque às vezes o mestre quer mandar uma mensagem diretamente para alguém e isso até é legal centralizar, alguma coisa do ferramenta, até no público, tu mandar a mensagem direta. Rolar de dados também, chat, por exemplo, chat privado, às vezes o mestre só quer rolar de dados só para ele. Depende do mestre, né? Deixa tu rolar o dado, mas o mestre quer fazer umas rolagens aí meio de percepção e coisa oculta também legal para manter. Né? Aí só, gente que não estava ali, mas estou até apresentando, eu acho que é legal, eu acho que é uma boa ideia.
não vou pelo documento, vou pelas notícias maiores aqui, talvez não colocar. Vai estar falando disso aqui e aí documento, eu gostei do documento de. Aí o resumo, eu achei, sei lá, o resumo pega um pouco de o resumo de sempre de está se popularizando a população do D&D nos últimos anos. Não sei se é a população do D&D nos últimos anos, o D&D parece um formato que está popularizado há mais tempo no meio do RPG. Talvez tem alguns feedbacks aí, talvez Baldur's Gate ajudou aí também. Board game no geral, né, até nos últimos anos aumentou um pouco, mas não sei se a popularidade é essa. Tem um bocado do celular também, para a gente talvez, uma coisa possível, mas dentro do documento ali tem algumas coisinhas, não tentar no documento, pedir informação de imagem, bordas de imagem também é legal de colocar, né? E eu achei que aqui eu botei até questão de ficha e ficha talvez, não sei se me envolve tanto, controle de ficha também, então eu tentar deixar mais separado, mas também deixar a ficha do personagem do jogo. Então as anotações de Markdown seria, a ideia original é que daí ia ser uma implementação mais avançada, que ter a ficha na ferramenta, né? Só que o Markdown acaba sendo meio limitado para isso, e eu estava pensando em fazer algo como o Homebrew, que daí você escreve, também Markdown de certa forma, só que dele já formata. Só que daí eu teria que buscar em alguma outra tecnologia ou implementar na mão, daí não né? Mas a ideia inicial de criar o Markdown é justamente para abrir as portas para essa possibilidade. Só porque ficar essa pergunta, porque eu estava aqui na banda anterior, né? Estava vendo algumas dúvidas em relação a isso. A interface ali realmente me lembrou eu acho que a interface até puxando o C, puxando o que tu usou, e escolhas, dá um aspecto meio retrô, parece uma interface mais antiga, que eu acho que é legal na pegada da coisa. E algumas dificuldades ali, interface realmente da flashback desde dentro, de tempos atrás, até de serve de tiro, tem que botar IP. Mas também não é tão flashback tão antigo, tá tentando jogar umas 3 semanas atrás um servidor de Minecraft com um modpack e o host ficou um tempão para no meio eu acho que é mais, talvez um pouco geral é mais difícil, porque é fácil, mas para quem está entusiasta desse tipo de coisa aí, acho que não é um passo tão grande. Claro que apertar um botão e funcionar sempre vai ter um apelo melhor. Mas como parte íntima, talvez aí fica mais consciente de ter essa preocupação aí de ajeitar e de ajustar tudo isso. Eu acho que aí um comentário só, ali nos testes, fez bastante perguntas, e assim, falando da interface de uso, mas eu acho que faltou talvez alguma pergunta a mais específica, eu até perguntou a quanto gostou, mas acho que faltou alguma pergunta, uma ou mais, sobre. Fica um pouco implícito, tá? Comenta comigo e você gostou da ferramenta. Agora, faltou talvez, não cabe aqui agora fazer, mas de fazer, né? Mas faltou algumas perguntas em relação a realmente o quão útil foi ou se ele usou outra ferramenta ou se ele deu um comparativo em relação a outra ferramenta. Isso eu acabei recebendo mais feedback por palavra mesmo. A galera falou que, cara, achou muito legal a simplicidade. Tem até um cara que acho que ele mandou 20 minutos de áudio pra mim, falando, né, dando um monte de feedback. Um que ele bateu assim na tecla é que ele já usou o Roll20 e ele achava, odeio o Roll20, muito complexo, muita coisa, e aí que ele adorou a ferramenta porque, né, mas realmente dava para falar uma pergunta específica, né. Eu notei, na verdade, no meu questionário, teve umas perguntas muito boas. As perguntas abertas foram as que mais teve um feedback legal, porque eles conseguiram escrever exatamente o que eles estavam pensando. Eu errei um pouquinho ali em algumas perguntas, teve algumas que faltaram, teve umas que não tiveram a informação que eu queria, né? E daí eu podia ter simplesmente cortado, então ali o questionário podia ter
Mas no geral tá bem legal, bem interessante. Né? Um tema também que eu gosto bastante, talvez não tanto, eu prefiro mais jogar presencial, mas é difícil, né, às vezes, o pessoal se muda, você sabe tem que jogar jogo online, mas é interessante a ferramenta, uma outra opção de ferramenta aí que parece bem interessante ser utilizada mesmo, e eu gostei bastante aí do trabalho no geral. Não tem lugar também pelo trabalho. Obrigado, eu já fiz aqui algumas anotações, outras coisas eu coloquei como trabalhos futuros, né? Porque a gente não vai ter tempo para um segundo com um terceiro, assim. Não, nada de edição aqui é para agora, eu acho. Trabalho para fechar. E legal. vamos aproveitar o fazer. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. Pedro, parabéns pelo trabalho. E, cara, eu quero falar também, aí está disponível em algum lugar? Tá, acabei não botando no slide, tá no documento só. Tá no GitHub, tá Unic VTT, né? Tá só no GitHub atualmente, né? Se tu for lá, ele tem nas releases, tem lá a distribuição. Então tem a no slide, faltou o QR Code no slide. Verdade. Code no slide. Mas tu tá no grupo do CAC, eu mandei lá algumas vezes. Ele é das antigas. Mas ele é anterior ao CAC. Não, somos dois, cara. Ele somos sabe dois. Mas qual é que se me manda aí? Aqui, ó. Pré-pandemia. É uma coisa que eu botei só na documentação, no relatório, eu fiz toda uma documentação, tipo, site. Teve um momento ali que eu foquei muito na parte externa, assim, de tipo, como que vai ser a documentação? Eu usei Doxygen. Aliás, adorei Doxygen, achei legal pra caramba. Daí eu configurei lá, gerei a documentação, daí eu fiz um GitHub Pages pra a galera poder acessar, pá. E eu acabei botando só no documento. Então, realmente é uma coisa que eu não pensei em como distribuir fora o repositório, né? Agora, perguntando ali, já, veio uma ideia. Então, obrigado, professores. Obrigado, Vicente. A gente fez uma longa jornada juntos, né? Foi. Não só no TCC, mas também na graduação, né? Acho que você foi o aluno que eu mais dei aula. Dificilmente alguém vai tirar esse... Não que você reprovou, mas que você trocou de curso. Sim. E eu fui fui passando... primeiro aluno, né? Primeiro turno. É. Então, você passou por várias disciplinas que eu passei, né? Porque eu lecionei já quase 40 disciplinas e você, algumas se repetiu algumas vezes. Então, foi muito satisfatório, assim, poder trabalhar contigo aqui, tanto no trabalho quanto em sala de aula. Eu sei que, eu diria assim, você é o típico aluno de computação, né? Que a gente diz, tem as suas ideias, segue aquela linha de raciocínio, isso é legal. O teu trabalho é muito relacionado a isso, né? Você escolheu tudo praticamente, você, quando tinha alguma dúvida, vinha para mim e eu só te questionava, deixava você responder, então eu já tinha resposta do que tinha escolhido. Eu só queria ouvir minha opinião, e normalmente quem respondia era você. Então, o trabalho foi direcionado por você. Eu só fiz o trabalho de fazer as perguntas. Então, o mérito é teu, a construção é tua. Quando você tinha alguns problemas, eu dava umas ideias para contornar esses problemas que você tinha. Porque você queria resolver de um jeito e a gente conseguia, às vezes, contornar de um jeito um pouco mais fácil. Mas o mérito é teu, a escolha das tecnologias é tua, o resultado também é teu. É uma pena que a gente não conseguiu testar mais, porque já tinha uma ferramenta bem robusta no início do semestre, né? Digamos assim, fez algumas apresentações, fez o chat, fez alguns complementos que foram sugestões do professor Felsen, por exemplo, e que tu queria entregar, a questão do grupo. Então, até os últimos dias ele foi indo tendo ideias, foi querendo fazer mais um complemento, foi querendo fazer mais alguma coisinha, e em algum momento de disse, não, chega, começa a prometer para o futuro, né? Vamos construir uma documentação, como tem ali, para alguém poder dar seguimento, construir a parte da interface gráfica, foi algo que também você não comentou, mas tem uma documentação, tá? Tem uma documentação gerada ali, eu posso mandar o link para vocês. Então, parabéns, Vicente, mais uma vez. Então, assim, se eu pudesse fazer uma sugestão, design, que é o que a gente precisa.
para facilitar, porque assim, para mim também parece natural, porque eu sou de uma geração anterior que estava acostumado a configurar. Mas talvez a geração a qual você pertence vai sentir um pouco dessa dor, assim. E está tudo bem, a gente está entregando aqui, a gente costuma dizer que é um MVP, mas não, o produto ele já tem funcionalidade, ele já funciona e tudo mais. E só, eu diria que sim, uma coisa que a gente consegue fazer, aumentar um pouquinho a fonte, porque não é que a pessoa enxerga mal, não, é porque está... A questão assim, ó, da porque interface... você indo lá na minha aula de LFA fazia assim, ó, para você clicar no botão. Então, assim, eu deixei padrão do que a biblioteca entrega, de fato. aumentar um pouquinho a fonte já vai ajudar bastante, tá? Parabéns mais uma vez, Obrigado. uma salva de palmas, pessoal.